A paz do Senhor, povo bonito de Deus. Estamos aqui para continuarmos a leitura de um capítulo por dia. Estamos em Marcos capítulo 9. Dizia-lhe assim: em verdade lhe digo que dos quais se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante dele. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o Filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem ao monte, Jesus lhe ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram as recomendações, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar entre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudavam. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? E um no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pediu seus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. Caiu ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nos ajudar. Ao Senhor, Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Eu vou repetir para você. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo, mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas o menino, tomando-o pela mão, ergueu-se. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo saído dali, passaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e este o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. O maior no reino dos céus. Chegaram então a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos:
Por que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-o no meio deles. Tomando-a pelo braço, lhe disse: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíba, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhe quer der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor do que este colocasse uma grande pedra de moinho, empendurasse no seu pescoço e se jogasse no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o pé leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu olho leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só, do que com os dois e ser lançado no inferno, onde nem morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como se restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você é instrumento de paz, que não há discussões bobas na sua casa, no seu trabalho, nos seus lugares em que você está ministrando. Que você não vai estar como os discípulos, com o coração endurecido e ao invés de estar perguntando para Jesus o que realmente importa, está com medo de perguntar a Jesus, quando eles estavam com medo de perguntar sobre a ressurreição de Jesus. Que não compreendiam assuntos. Aquilo que você não compreende, você é tão amiga de Jesus, é tão íntima do Espírito Santo, que você tem a liberdade de chegar para ele e perguntar. Eu profetizo sobre a sua casa que você estará resplandecente como Jesus na transfiguração, que nem o alvejante consegue torná-la branca como a neve, mas o Espírito Santo, o sangue de Jesus, torna você e a sua casa, sim, sem pecados e branco como a neve. Em nome de Jesus, amém.